Fala galera, eu sou o Thiago e esse é o canal Família Silva. Galera, e hoje a gente vai ter uma historinha de terror, galera. Era uma vez um homem estava andando em uma floresta sozinho. De repente, ele estava andando nessa floresta, ele e os amigos dele. De repente, sabe o que aconteceu? O quê? Hein? Ele se perdeu na floresta dos amigos dele, então ele ficou sozinho na floresta. Sozinho. Justamente. Mas os amigos dele foi embora? E foi embora, os amigos deles foram embora e ele ficou sozinho. Então ele tentou achar o local de volta. Ele tentou achar o caminho de volta para encontrar os amigos dele. Só que ele não conseguiu. Então quanto mais ele andava, mais ele chega perto do perigo. negativo, menos ele encontrava. Até que de repente eu só dei uma risada, não foi isso, né? De repente, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? De repente, eu não sei. Eu acho que ele já pegou o coelhinho. De repente, sabe o que aconteceu? Ele se perdeu mais ainda. E nisso, ele começou a andar, ele encontrou apenas um caminho. E começou a andar nesse caminho. Só que nesse caminho só tinha muito mato para um lado e muito mato para o outro. Aí, ele de repente viu que vinha vindo um homem de bicicleta lá longe. Pode falar ele? Não, Que alívio. nada disso. Que alívio, não vai atropelar. De repente, sabe o que aconteceu com ele? Go! O homem chegou perto dele. Preste atenção na história. E ele pensou: vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda. Vamos pedir. Só que quando o homem chegou do lado dele de bicicleta e ele foi abrir a boca para falar e pedir ajuda, a língua dele não abriu. Ou melhor, língua não abre. A boca dele não abriu, ele não conseguiu abrir a boca. Então, pera, ele perdeu a boca? Não, a boca dele continuou lá, mas ele não conseguiu abrir a boca. Aí, então, pera, Tinha algo impedindo. Falando, ele tava... Tinha algo impedindo dele abrir a boca. Qual? A boca dele tava costurada. Então o homem passou e ele não conseguiu pedir ajuda. Só que aí, de repente, ele começou a escutar barulho de cavalo chegando perto dele, como se viesse de longe. E foi se aproximando. Foi se aproximando. Se aproximando. E ele pensava que os cavalos iam atropelar ele. Não. Só que quando chegou perto dele, o barulho parou. Apenas ficou um silêncio. De repente, ele sentiu algo gelado pulando na costa dele. Muito gelado, parecendo gelo. Gelo com E aí? gelo? Gelo com aparência de gelo? E aí, Gelo com textura de gelo? gelo gelado. Meu Deus! O pior de todos. Ele sentiu um peso na costa. Então ele continuou andando no caminho, sem poder falar, com a costa pesada e sentindo algo muito gelado na costa dele. E por que ele não olhou pra trás ou tentou tirar a coisa que tá da costa dele? Ele tentou, mas não via nada, apenas sentia. Então por que ele se não jogar no chão? Aí talvez sairia. Ele não pensou isso na hora. Então por De repente, ele escutou muitas pessoas conversando no caminho. Longe, muitos como se viesse uma multidão de pessoas chegando, conversando, e vinha aumentando a voz
A conversa vinha aumentando, vinha aumentando, vinha aumentando. Eram pessoas aumentando. Quando chegou perto dele, ele não viu nada. Eram pessoas más? Era apenas o vento passando. Mulher, eu tô com medo. E aí, sabe o que aconteceu? Ele já estava com as pernas cansadas do peso que ele estava supostamente carregando na costa. Ele já estava cansado também, sem conseguir falar. E aí, ele viu de longe O quê? a porta de uma fazenda, que era onde terminava o caminho do mato que ele estava andando. E ele foi andando bem devagarzinho. Ele andou até que de repente ele conseguiu chegar. Quando ele atravessou, sabe o que aconteceu, Alice? Não, Sabe, Luísa? não. Sabe o que aconteceu, Matheus? Tampouco. O peso que estava na costa dele saiu. A sua boneca não estava lá. Não. E ele caiu. Quando ele atravessou a porta da fazenda, o peso saiu da costa dele. Então ele caiu para dentro. Quando isso aconteceu, ao mesmo tempo um homem viu. E quando esse homem chegou perto dele, ele olhou para o homem que estava com medo, que estava acontecendo toda essa situação. E o homem olhou para ele, e ele olhou para o homem. E aí ele conseguiu falar. Ele falou o quê? Ele falou: oi. Eu pensei que ele ia falar. Você acha que era? E quando ele disse oi, o homem disse pra ele: hi. Sabe por quê? Marina. Porque Eu não sei. Ele estava no México. ele estava em outro país que falava inglês. Ah, no México. Ele ficou com muita febre, porque ao mesmo tempo que ele estava com medo, ele pegou uma gripe no caminho. Gripe de sair catarro do nariz. Aí o homem não quis ajudar ele, com medo de ser Gripado. uma doença muito séria. Então ele ficou lá jogado no chão. Assim, olha. De repente passa um cavalo correndo. Ele pula no cavalo. Quem? O homem que tava doente no chão. Ah, tá. Mas quem é que tava doente? O homem. Que homem? O que pulou no cavalo. Que homem que pulou no cavalo? Que tava doente, que tava jogando no chão. Aquele que tinha vindo do mato. E quando ele pula nesse cavalo, ele corre em direção ao hospital. Quando ele chega no hospital, sabe o que acontece lá? Sabe o que acontece lá? O hospital estava vazio. Não tinha ninguém nesse hospital. Ai, meu Deus do céu. Quando eu Não tinha assim. Sabe Apenas- quem era? O homem. Apenas, sabe o que? tinha sim. Uma velhinha que tomava de conta do hospital. Tinha gente Essa velhinha, ela costumava assustar as pessoas lá. Por quê? Por quê? Porque ela era malvada. Pra não entrar mais. Porque ela era malvada. E pra elas não entrar mais lá. Não, porque ela era malvada, só por isso. E aí, quando ele chegou lá, a velha fez sabe o quê? Botou um pau no meio do caminho. O cavalo pegou uma queda. Só que o pior não é esse. O pior, sabe o que é? Quando a velhinha botou um pau no meio do caminho, que bateu na perna do cavalo, e o cavalo caiu, o cavalo caiu por cima da velha, Ai, meu Deus. e esmagou a velhinha. E essa é a história de terror de hoje. Viu, Alice? Conta mais uma, por favor. Ai, meu pé. Eu adorei essas histórias. E a história de hoje foi essa. Valeu. E... Tchau. Bye, bye.